E uma pesquisa revelou o salário dos profissionais do agronegócio no Brasil. E não só isso. A consultoria Fox Human Capital apontou ainda as perspectivas do setor para 2025. E nós vamos falar com Felipe Apollo, sócio e fundador da consultoria da Fox Human, responsável aí por essa pesquisa. E Felipe, eu vou ser muito direto na primeira pergunta para você. Qual que é a faixa salarial de quem trabalha no setor de agronegócio no Brasil? Seja muito bem-vindo ao Business. Muito obrigado, Bruno. Um prazer estar aqui com você. E sendo, assim como você foi de uma forma muito objetiva, esse range, né, ou esse intervalo salarial, ele pode variar muito, porque a gente está falando aqui de posições que vão desde a porteira para dentro até posições de número 1 dessas companhias. Então, a gente está falando de salários que podem ir de 5, 6 mil reais para alguma coisa próxima a 200 mil reais por mês. 200 mil? Quem ganha 200 mil reais? O CEO de uma empresa, um fundador, um presidente de conselho? Quem ganha 200 mil reais por mês, Felipe? Sem dúvida, a gente está falando aqui de posições no topo da pirâmide, né, na cadeia alimentar. Então, a gente está falando aqui de posições de C-level e posições de CEO, né, são os presidentes das empresas. E esse número, Bruno, faz sentido a gente comentar que não é para qualquer tipo de empresa, né? São empresas de porte realmente grande e muito provavelmente empresas que já têm capital aberto, que já têm uma musculatura, uma governança toda mais robusta, né? E você falou que dos 5 mil reais, né? Vamos falar de uma realidade aí mais abrangente, né? Esses 5 mil reais, em geral, é salário inicial do setor? Ele pode ser um salário inicial, por exemplo, de representante de venda, por exemplo, de coordenação de operações, mas normalmente sim salários iniciais em nível de analista. Quando a gente parte para uma faixa de nível de coordenação, de supervisão, aí a gente está falando já de um valor um pouquinho acima, em torno de 7, 8 mil por aí. Então, é mais ou menos por onde inicia uma cadeia de nível profissional, vamos dizer, não nível técnico. Agora, Felipe, vocês, como consultoria e acompanhando também recrutamento desses profissionais, o que tem sido mais valorizado pelas empresas do agronegócio nos profissionais? Elas buscam, em geral, que tipo de conhecimento, que tipo de habilidade? Olha, Bruno, eu acho que mais do que conhecimento, eu acho que são alguns comportamentos que são importantes para a turma do agro. Eu acho que a adaptabilidade, sem dúvida nenhuma, é uma delas. A capacidade relacional, o agro é um segmento que a gente conhece por ser muito, né, de contato, de conexão, de realmente estar próximo, de presencial. Então, essa capacidade relacional é muito importante. A comunicação também, ela acaba sendo muito fundamental, porque as distâncias que a gente fala que são, né, são muito grandes se a gente olhar para um país continental como o Brasil. Então, quando a gente fala de comportamento e habilidades, ou as soft skills, né, para quem está aqui nos escutando, eu acho que são competências fundamentais, mas claro, e para cada posição, Bruno, a gente também tem alguns conhecimentos técnicos que são inerentes a cada posição. Então, o financeiro, por exemplo, que a gente é uma posição que a gente viu muito trabalhando não só agora em 2024, mas nos anos anteriores, a gente percebeu, por exemplo, uma necessidade muito grande de importar talentos da Faria Lima para o agro em função dessa escassez técnica que havia até então. Então, o agro não é que ele tenha uma escassez apenas de talentos, mas também ele não tem uma cultura ainda muito forte para desenvolver esses talentos. Mas a gente percebe que isso, eu acho que está ganhando tração agora, principalmente nesses últimos 2 anos. É interessante você falar isso, Felipe, porque eu entrevistei, alguns meses atrás, o presidente da B3, o Gilson Filkes, no meu outro programa, no Show Business aqui da Jovem Pan. E ele falou algo muito similar, mas de certa forma, de outro segmento, porque ele falou que a Faria Lima precisa ir mais ao campo, porque tem poucas ainda empresas, e está mudando, mas tem poucas ainda empresas listadas na nossa Bolsa Brasileira, e a gente está falando de um setor que representa
25%, 27%, 30%. O último dado que me falaram, um presidente de uma empresa do agro aqui no Brasil me falou 27% do PIB nacional vem do nosso agronegócio. Ou seja, outros lugares deste país precisam também ir para o campo, para todas as regiões do país, do Rio Grande do Sul ao nosso Nordeste, principalmente ali o Centro-Oeste, para ver. E é interessante isso que você está falando sobre o recrutamento, né? Tá saindo gente aqui de São Paulo, da Avenida Faria Lima, o centro financeiro de São Paulo, para as empresas do agro, né? Pois é, você consegue imaginar, Bruno, o pessoal botando as botinas, saindo aí dos seus escritórios e desbravando o agro, mas de fato é uma possibilidade muito interessante, porque principalmente na pandemia, onde havia muita incerteza em relação a posições, a quantidade de empregos, o pessoal foi conhecer, eu acho que o agro, de fato, na pandemia, em função dessa questão de home office. Então, o pessoal viu que era possível trabalhar no Centro-Oeste, no sul do país, no interior, né, de São Paulo, Minas, ou outras fronteiras mais ao norte, e sem comprometer, às vezes, a qualidade de vida que é tão importante. Então, a gente viu um fluxo, um êxodo bem interessante de profissionais, principalmente aqui do eixo sudeste, desbravando as terras, né, as fronteiras agrícolas do agro, para Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiânia, onde a gente percebeu esse movimento de uma forma um pouco mais pujante. E as pessoas estão indo para essas regiões atraídas pela empresa, pela cultura da empresa ou, sobretudo, por conta dos salários? Eu acho que é um mix dos dois, Bruno. Mas se eu pudesse dizer assim, de uma forma mais categórica, eu acho que são pelas oportunidades, né? Eu acho que o agro, como ele foi, entre aspas, recém-descoberto pelos esses executivos, que às vezes, né, ficavam na sua zona de conforto, ele está trazendo uma avenida muito grande de oportunidade e de perspectivas para o longo prazo. Então, na cadeira de um executivo, é muito importante olhar também qual que é o meu horizonte para aquele segmento. Então, você vê que alguns segmentos aqui no Centro-Oeste, no Sudeste, estão um pouco mais engargalados, enquanto o agro, inexplorado, tem uma capacidade gigante de poder atrair esses profissionais, porque dinheiro existe, né? Você mesmo comentou aqui que é 25%, 27% do PIB, então importar, entre aspas, esses talentos não é algo que deveria ser impactante para a estrutura das empresas, mas então eu acho que sim, estão sendo atraídos pelos salários, que eu acho que são um pouco maiores do que aqui no Sudeste, porque para você atrair um profissional desse quilate, imagina, né, Bruno? Você tem que deixar a família, muitas vezes, você tem que deixar toda a sua casa, a sua estrutura, você toma riscos. Então, para você tomar um risco de ir para um outro estado, você tem que necessariamente colocar isso na ponta, né, e acaba sendo refletido nos salários do agro. Bom, e nós conversamos com Felipe Apollo, o fundador da Fox Human Capital, trazendo aí essa pesquisa quentíssima aí dos salários do agronegócio, dos profissionais do agronegócio, que, segundo a informação do Felipe, vão de R$5 mil salário inicial até R$200 mil mensais. Felipe, obrigado pela presença aqui no programa. Super obrigado, Bruno, e até a próxima.